Bom dia, pessoal. Bom, eu estou vindo aqui no meio de um vídeo mostrar para vocês a questão da distribuição eletrônica para poder facilitar o entendimento de vocês e até para possivelmente em casa vocês revisarem este conteúdo. O que acontece? Na distribuição eletrônica, né? Na distribuição eletrônica nós trabalhamos muito com o diagrama de Linus Pauling. O que acontece nesse diagrama de Linus Pauling? Aqui ele vai estar representando através de camadas ou nível quântico, que cada camada, né, nós temos a primeira, segunda até a sétima camada, que é a quantidade de camadas que nós temos dos elementos hoje em dia, que podemos chamar de camada K, L, M, N, O, P, Q, onde o nível quântico está relacionado à camada, né, como nós já vimos em aulas anteriores, né, então eu tenho nível quântico 1, nível quântico 2, nível quântico 3, até chegar ao nível quântico 7, que está relacionado à sétima camada, conhecido como a camada Q. Bom, cada camada dessa daqui, ela tem uma quantidade máxima de elétrons. Então ele vai apresentar uma quantidade máxima de elétrons que ele possa suportar. O que significa que não é somente 2 elétrons, não é 8 elétrons, 18 elétrons que ele vai ter. É até 2, até 8, até 18. O máximo que eu tenho de elétrons que essa camada pode suportar, no caso da primeira camada, que nós chamamos de nível quântico 1, ele vai aguentar o máximo de 2 elétrons. Olha lá, segunda camada, que é a L, nós temos o nível quântico 2, que vai apresentar 8 elétrons. Né? Essa é a quantidade máxima de elétrons para cada camada. Então, terceira camada, 18, quarta camada, 32, quinta camada, 32 elétrons, sexta camada, 18 elétrons e sétima camada, 8 elétrons. Então, essa passa a ser a quantidade máxima de elétrons para o nível quântico, ou que nós podemos chamar de camadas. É a quantidade máxima que nós temos. Beleza. Com isso, nós temos a distribuição dos subníveis de energia de acordo com essa quantidade de elétrons. Então, se eu tenho na primeira camada, né, eu vou ter esse número que representa a quantidade de camadas. Então, eu estou na primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, quinta, sexta e sétima camada. Onde, na primeira camada, o máximo é 2 elétrons. Por quê? Eu vou ter somente o subnível S. Pois, relembrando, né, nós temos os subníveis que nós chamamos de S, P, D e o F, onde a quantidade máxima de elétrons do subnível S são 2 elétrons. O P, o total, são 6 elétrons. O D, total, 10 elétrons. E o F, que é o total de 14 elétrons. Essas são as quantidades máximas de elétrons de cada subnível. Então, aqui no caso, na primeira camada, eu vou ter o subnível S com quantos elétrons? 2. Olha lá, na segunda camada eu tenho o subnível S e o subnível P, onde o subnível S tem 2 elétrons e o P vai ter o total de 6 elétrons. 6 com 2 elétrons, eu tenho um total de 8 elétrons nessa camada. Olha lá, terceira camada, 2, 6 e 10 de cada subnível, totalizando 18 elétrons. E assim por diante, 2, 6, 10, 14, total de 32 elétrons. Então, os subníveis de energia, a quantidade de elétrons que eu tenho em cada camada, né, que será representada através da distribuição eletrônica de Linus Pauling. 2 e 6. Como que é feita essa distribuição do diagrama de Linus Pauling? Da seguinte maneira, o que acontece? Eu vou trabalhar com a parte na diagonal. Então, os elétrons vão ser representados por camadas e os seus subníveis, contando pela diagonal. Então, o que acontece? Aqui eu tenho primeiro a primeira camada subnível S. Eu volto para trás, venho segunda camada subnível S. Voltei para trás de novo. 2P6, 3S2. Retorno novamente para trás. 3P6, 4S2. E assim por diante. A contagem vai ser feita de acordo com o diagrama e ele vai ser na diagonal. Vamos contar ele na diagonal.
Beleza? Então o que acontece? O diagrama de distribuição eletrônica vai estar relacionado dessa seguinte maneira. Tudo na diagonal, de forma de manter um equilíbrio energético entre os elementos químicos. Por isso que utiliza-se essa parte na diagonal, onde eu vou ter essa questão do equilíbrio energético entre os elementos. Pois, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, do outro lado aqui, ó. O que acontece? Eu vou ter aqui, ó, o meu núcleo, né? Aqui se encontra o núcleo, onde eu tenho cada camada, né? Conhecido como nós vimos em o nível quântico 1, nível quântico 2, nível quântico 3 e assim por diante, para cada camada. O que acontece? Essa energia está distribuída para cada nível. Só que o que acontece? Alguns momentos eu vou ter os subníveis de energia apresentando uma quantidade de energia elevada do que outros subníveis. Por isso que aqui no diagrama nós começamos a observar essa questão relacionada do diagrama aqui. Porque ele vai estar mostrando a quantidade de energia para cada camada. Então, no caso, se eu fizer a distribuição eletrônica do oxigênio, então o oxigênio, seu número atômico é 8. Né? Oxigênio, número atômico 8. Então, se eu for fazer a distribuição eletrônica, ó, vou fazer da seguinte maneira, ó. 1s2, voltou, ó, próximo, 2s2, voltou 2p6. Só que, se somar a quantidade que eu tenho de elétrons, somando, ó, 2 com 2, 4, mais 6, eu estou tendo um total de 10 elétrons. Só que a quantidade de elétrons do oxigênio são 8. Então, em vez de eu trabalhar com 2p6, aqui vai ser o que? 2p4. Então, 2s2, 2s2, 2p4. 1s2, 2s2, 2p4. Totalizando 4 mais 2, 6, com mais 2, 8 elétrons. Então, essa que passa a ser a distribuição do oxigênio. Onde aqui é informado que na sua última camada, que é a 2, ele apresenta no subnível S 2 elétrons e o P 4 elétrons, totalizando 6 elétrons na camada de valência. Isso que está sendo representado aqui, ó, 6 elétrons na camada de valência. Isso que ele me informa através do diagrama. Ok? Então, isso que vai estar sendo representado aqui para mim. Bom, no caso, se eu tenho um elemento que esse elemento químico, durante essa distribuição, esse elemento químico, ele tende a terminar, né? Ele terminar com N, a caneta está falhando, NS2 e ND4, ou NS2 e ND9, onde eu vou ter o seguinte questão, que o NS2, e aqui eu tenho um N-1, N-1, D4, ou NS2, N-1, D9. O que acontece? Nessa questão aqui, onde eu trabalho com a questão que é o N, é um número qualquer, seria qualquer camada. Quando eu tenho essa distribuição, onde eu tenho NS2, onde a próxima camada tem que ser uma a menos do que da primeira aqui representada, ó, se for D4 ou D9, eu vou ter uma distribuição diferenciada, que é o que nós vamos chamar aqui no caso de distribuição irregular. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou baseando na distribuição irregular. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um elétron do subnível S sendo promovido para o subnível D. Isso que vai estar acontecendo. Então, ó, no exemplo aqui, ó,
se eu olhar aqui a questão do cromo, não, até do cobre mesmo. Cobre, ele é 29. Cobre, ele é 29. Então, se eu fazer a distribuição eletrônica, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, olha lá, ó, eu estou seguindo o diagrama, ó, 1s2, voltei, 2s2, voltei, 2p6, 3s2, olha lá, totalizando 12 elétrons, eu tenho que chegar a 29, voltou, 3p6, 4s2, então, ó, 3p6, 4s2, olha lá, por enquanto eu tenho 20, falta 9, voltou, foi para quanto? 3d9, olha lá. Opa, desculpa, eu errei aqui, ó. No caso aqui é 4, tá ok? 4s2, 3d9. Então, olha só. Então, olhando para essa camada, ó, eu estou tendo 4s2, né? Eu vou até rabiscar aqui para não confundi-los. Ó, 4s2, 3d9. Ó lá, terminei com essa seção, ó. Então, eu terminei com essa seção. Então, no caso, vai ter uma promoção do elétron, vai ter uma promoção, então, do elétron do subnível S para o D. Então, aqui vai ficar 4s1, 3d10. Então, esse que seria o final da minha distribuição eletrônica. Então, ocorrerá uma promoção do elétron do subnível S para o subnível D. Onde, aqui, se a gente observar, a minha última camada, né, está passando a ser o quê? A quarta camada com um elétron na camada de valência. Isso que vai estar acontecendo. Então, a distribuição eletrônica, ele vai estar me mostrando a quantidade de elétrons distribuídos por camadas. Então, é isso que vai estar acontecendo aqui. Okay? Então, vai estar sendo distribuído por camadas, mostrando essa questão do equilíbrio energético de cada elemento químico representado. Ok? Então, está aí. Um abraço para vocês e até a próxima.